E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Rice por aqui e na tela a questão 57 da FMJ 2024. Bora resolver? O que a questão traz para você? Bom, a gente tem um raio de luz monocromático, uma única cor, um único comprimento de onda, que está num meio de propagação 1 e incide numa lâmina de faces paralelas, formando um ângulo θ com a reta normal à face da lâmina. Então, o começo da história é: vem vindo aqui um raio de luz, eu traço a minha reta normal perpendicular à superfície no ponto de incidência, e esse ângulo de chegada de entrada é o ângulo θ. Esse raio de luz vinha vindo do meio 1, ele vai passar para o meio 2. O meio 2 é o meio que compõe essa lâmina de faces paralelas. Seguindo a historinha. Após atravessar a lâmina, o raio emerge, ele sai pela face oposta, num meio 3, formando um ângulo delta com a reta normal, como indica a figura. Então a gente vai ter duas refrações aqui, né? Lembra que refração é mudança de meio. O raio de luz veio do meio 1 e mudou para o meio 2, depois ele estava no meio 2 e passou para o meio 3. Na saída aqui, o ângulo de saída é esse ângulo delta. Considerando o meio 2 como meio de propagação da luz no interior da lâmina, ele pede para você tirar uma conclusão sobre o ângulo delta. O ângulo delta é esse ângulo de saída aqui, é o ângulo de refração na segunda face. Bom, sempre que você pegar uma questão que envolve materiais e ângulos nesse fenômeno de refração, a resposta vai estar na lei de Snell. A gente vai se apoiar na lei de Snell para resolver esse exercício. A gente vai escrever ela aqui do lado. Lei de Snell-Descartes. O que essa lei diz para você? Ela vai trazer uma relação matemática entre os ângulos e os materiais, os meios de propagação. Do lado da esquerda, a entrada, a incidência. E do lado da direita, a saída, a refração. Eu vou escrever primeiro a lei de Snell para a primeira face da lâmina de faces paralelas. Então, a gente vai pegar a lei de Snell e escrever para a primeira face. Lembra da lei de Snell? A lei de Snell ela é aquela que diz isso aqui, ó. N vem seno I igual a N vai seno de R'. Índice de refração do material de origem vezes seno do ângulo de incidência igual a índice de refração do material de destino vezes o seno do ângulo de refração. É uma balancinha, né? O produto índice de refração vezes seno é constante no fenômeno da refração. Na primeira face, a gente tem que o ângulo de entrada, o ângulo de incidência, é θ. Lembra que sempre a gente vai medir os ângulos em relação à reta normal. E o ângulo de refração, ele não recebeu nome, mas a gente vai colocar um nome para ele. O ângulo de refração eu vou chamar de alfa, é sempre medido em relação à reta normal, então entre a normal e o raio refratado, está lá o meu ângulo de refração. Se eu escrever Snell para a primeira face, a gente vai escrever que vinha vindo do meio 1 com um ângulo que era θ. Foi para a lâmina, material 2, e o ângulo virou alfa. Essa é a lei de Snell escrita para a primeira face da lâmina de faces paralelas. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a segunda face. Para a segunda face, a parte aqui de baixo, eu tenho o raio de luz que estava inicialmente na lâmina, indo para o meio 3. O ângulo de saída de refração é esse ângulo delta, essa letra estranha que ele colocou aí. E o ângulo de incidência é esse, que não tem nome. Aí esse eu vou chamar esse ângulo de beta. Fique à vontade, viva a diversidade, você pode chamar do que você quiser. Só que vamos economizar letra? Sua primeira aula de geometria talvez tenha sido essa. Retas paralelas cortadas por transversal. Você consegue ver que tem um z deitado na figura? E que se esse ângulo é igual a alfa, esse ângulo também é alfa, porque são ângulos alternos internos lá na matemática. Então eu vou aproveitar isso e escrever a segunda lei, a segunda face, a segunda refração, usando esses ângulos que estão aqui. Eu vou escrever que N2 vezes seno de alfa é igual a N3 vezes cosseno de delta. Pronto. O exercício, se você olhar para as alternativas, ele fica comparando o ângulo de entrada lá de cima, o θ, com o ângulo de saída, o ângulo delta. Como ele está fazendo o comparativo do θ com o delta, eu vou tentar juntar as duas coisas.
E como é que eu vou ser capaz de fazer isso? Olhando para as equações. Aqui eu tenho o termo N2 seno alfa, e aqui eu também tenho o termo N2 seno alfa. Então eu posso fazer uma igualdade entre as equações verde e azul e escrever o seguinte: a partir da igualdade, eu escrevo que N1 vezes seno de θ é igual a N3 vezes o seno de delta. Beleza? Então, já que tinha um termo comum N2 seno alfa, eu igualei este pedacinho aqui com este pedaço aqui. Essas duas coisas são iguais. E escrevi essa expressão rosa que apareceu na sua tela. Se eu isolar o seno de θ, eu posso escrever que o seno, θ não, o delta, se eu isolar seno de delta, ele vale N1 sobre N3 vezes o seno do ângulo θ. A gente chegou nessa expressão matemática aqui do lado. E essa expressão matemática que a gente vai utilizar para resolver o exercício. Por quê? Primeiro eu vou precisar de um conhecimento seu matemático. Quando a gente está trabalhando com ângulos agudos entre 0 e 90 graus, no primeiro quadrante, a função seno é uma função crescente. Quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, se a gente olha para essa expressão aqui, a gente pode perceber o seguinte, ó. O que acontece nessa expressão se N1 for maior que N3? Se N1 for maior que N3, essa conta aqui vai dar um valor maior que 1. Então, o seno de delta vai ser um número maior que 1 vezes o seno de θ. Como vai ser um valor maior que o seno de θ, você está multiplicando por um valor maior do que 1, significa que este ângulo vai ter um seno maior do que esse. E, portanto, este ângulo é maior que esse. Então, se o índice de refração 1 for maior que o índice de refração do meio 3, eu sei que o ângulo delta vai ser maior que o ângulo θ. Beleza? Então, o que vai determinar esse comparativo entre o ângulo de entrada e o ângulo de saída são os índices de refração do meio 1 e do meio 3. Se o do 1 for maior que o 3, em português, se o meio 1 for mais refringente que o meio 3, isso aqui vai acontecer. O que vai acontecer se a gente escrever o contrário? Se N1 for menor que N3. Se N1 for menor que N3, na hora de fazer essa divisão, vai dar um valor menor do que 1, vai dar 0, uns quebradinho. Então, o seno de delta vai dar 0, uns quebradinho vezes o seno de θ. Vai dar um valor menor que o seno de θ. Então, a consequência é que o ângulo delta, o ângulo de saída, vai ser menor que o ângulo de entrada. Inclusive, na aula de lâmina de faces paralelas, a gente chama esse ângulo aqui de ângulo de incidência na lâmina, e esse ângulo delta é o ângulo de emergência da lâmina, é o ângulo com que o raio de luz sai da lâmina de faces paralelas. Vamos para a última condição? O que acontece se, por uma ironia do destino, N1 for igual a N3? Se N1 for igual a N3, aquela conta vai ficar seno de delta igual a 1 vezes o seno de θ. Essa conta vai dar 1. Então, o seno de delta é igual ao seno de θ. Dois ângulos têm seno igual, pensando que eles estão no primeiro quadrante, são ângulos agudos, é porque eles são iguais. Então, se os índices de refração forem iguais, a gente vai ter o ângulo de saída igual ao ângulo de entrada. E essa última condição é justamente o que está descrito para você na letra E do exercício. O ângulo delta será igual ao ângulo θ quando os índices de refração do meio 1 e do meio 3 forem iguais. Por desencargo de consciência, dá uma olhada nas outras alternativas comigo. O ângulo delta é menor que o ângulo θ quando o índice de refração do meio 3 é menor que o meio 2. Delta é menor que θ quando o índice de refração de 1 é menor que o índice de refração de 3. Não tem nada a ver com o meio 2. O ângulo delta é sempre igual ao ângulo θ. Só vai ser igual quando N1 é igual a N3. Esse sempre aqui invalida a letra B. Se é sempre menor que θ, só vai ser menor que θ quando N1 é menor que N3. Letra C também não pode ser. E letra D, o ângulo delta é maior que o ângulo θ quando o índice de refração de 1 é maior que o de 2. Delta é maior que θ quando o índice de refração de 1 é maior que o índice de refração de 3.
Então, estão todas explicadas aí para você. E da nossa conclusão a partir de Snell, os ângulos vão ser iguais se o índice de refração do meio 1 for igual ao índice de refração do meio 3. Tanto é verdade que nessa situação, a gente pode falar em humanas que se N1 for igual a N3, não ocorre desvio angular na trajetória do raio de luz, porque o ângulo com que entra vai ser igual ao ângulo com que sai, o ângulo de incidência na lâmina é igual ao ângulo de emergência. Feito? Antes de terminar o vídeo, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade que aparece por aqui. Pessoas, bons estudos e até a próxima.